Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Então, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o seguro de embarcações, tá? Em virtude daquele encalhe do grande navio lá no canal de Suez, repercussão mundial que ocorreu em relação a esse assunto, então eu resolvi falar um pouquinho sobre isso daí, umas curiosidades aí para vocês. A primeira curiosidade eu vou falar sobre o primeiro seguro a nível mundial. É referente ao seguro marítimo. Você sabe que ano que aconteceu isso? Pois bem, 1347. Olha quanto tempo faz isso, né? Antes desta data, a garantia ela ocorria por uma cooperação entre os demais navegadores, ou seja, os navegadores saíam para alto mar, fazia-se um cooperativismo entre os que iam navegar. Se acontecesse algum problema com algum navio desses em alto mar, por qualquer situação, todos ajudariam a reconstruí-lo, ou seja, era um cooperativismo, era dessa forma que se segurava, fazia o seguro, né, entre os navios. Outra curiosidade, segundo a revista Policy e a agência Reuters, né, é sobre o encalhe desse navio. Ele aconteceu em virtude de rajadas de ventos que foram superiores a 56 km por hora, ou seja, um vendaval ocorreu. Então as apólices desses navios, elas estão garantidas hoje no mercado japonês. Eles que farão a indenização desses danos causados aí, parada, enfim, né? Então hoje se considera um dos maiores sinistros, né, em termos de prejuízo, rentabilidade, ocorrido sem que ocorresse uma perda total do navio. Ou seja, os valores foram altíssimos e não aconteceu a perda total do navio. As perdas incluem as receitas associadas à carga do navio, né, e também ela causou, né, prejuízos aos demais navios, os navios que estavam impedidos de passagem. Você imagine só a quantidade de navio que estava parado aguardando a passagem e a liberação do canal, né? Então o prejuízo é enorme, né? Só a título de curiosidade, para vocês terem uma noção do prejuízo que isso tudo causou, dentro desses navios existiam mais de 92 mil animais. Isso mesmo, carga viva, tá? No interior desses navios parados. Agora você imagine só, quanto de alimento, né? Quanto de ração, quanto de alimento adicional que foi necessário nesses dias a mais de viagens, né? Nós estamos falando de 92 mil animais. Isso é um prejuízo enorme, tá? Um gasto superior ao que estava planejado para viagem. Eu vou mudar um pouquinho agora para comentar sobre as embarcações menores agora. Falar um pouquinho sobre o aumento, o volume de trânsito dessas embarcações de lazer durante esta pandemia aí, né? Eu, como moro próximo a um balneário chamado Balneário Camboriú, é um balneário muito famoso, né? E tem vários locais muito bonitos para o pessoal passear de barco, de lancha, né? As embarcações menores, de médio, grande porte até. E a oferta de embarcações para locação, mesmo quem não tenha embarcação, tá? A oferta de embarcações para locação foi enorme, tá? Enorme, foi assim um trânsito loucura total, está sendo ainda, né? Então em muitos momentos o município ele proibiu o trânsito de embarcações nessas regiões, de tanta que foi a movimentação. Por que isso? A população em busca de alternativa, né? Em busca de um refúgio com a família, um passeio, se lançou ao mar, né? Para uma diversão com os amigos, né? E o que aconteceu em virtude dessa movimentação excessiva? Começaram a ocorrer sinistros de embarcações e sinistros graves, tá? Ocorreram incêndios, naufrágios, colisões. E o que acontece? O seguro vai lá nas alturas. O seguro se torna caro. É como eu comentei lá no início da minha gravação. Quase que um cooperativismo, né? Você utilizou o seguro, o seu amigo utilizou o seguro,
automaticamente a seguradora teve prejuízo. O que acontece? Numa próxima renovação de seguro, é obrigado a ter aumentar o valor do seguro. Todos pagam por isso. Simples assim. E aí existem diversas coberturas e modalidades para as embarcações, tá? Eu não vou me aprofundar nessa situação, nesse item, porque essa não é minha profissão, né? A minha profissão é ser inspetor de riscos. Quem vende seguro, comercializa seguro, é o corretor de seguros. Ele é a pessoa mais adequada para lhe auxiliar numa situação dessa, né? O que contratar, como contratar, né? Mas eu, ao longo desses meus anos de estrada, eu já realizei sim muitas inspeções. Inspeções de pequenas embarcações e médias embarcações, que são chamadas as embarcações de lazer, tá? No início do nosso trabalho, nós fazíamos embarcações, fazíamos automóvel, né? Hoje nós somos voltados especificamente a inspeções de imóveis, né? Para seguro de embarcações existe a cobertura básica, né? De cascos marítimos e de máquinas. Essa cobertura ela é direcionada especificamente a danos causados à embarcação, tá? Em razão de um evento de causa súbita e imprevista. Vou te dar um exemplo aqui. É um abalroamento e uma quebra de máquina. Essa cobertura de casco, ela vai te indenizar numa eventual situação de sinistro. Correto? Então é mais ou menos essa linha de cobertura que existe para as embarcações. No seguro de embarcações, tá? Existem as embarcações de esporte e recreio, tá? Então essas embarcações elas têm ali por escopo, né, de cobertura os sinistros ocorridos, tá? Então nessas embarcações menores chama-se embarcações miúdas, tá? Elas têm por finalidade a prática do esporte, né, ou lazer. Eu vou dar como exemplo o jet ski, a moto aquática, né, os equipamentos de menor porte. As áreas de navegação em geral dessas embarcações, elas podem ser consideradas em mar aberto, tá? Ou no interior. O que é o interior? Represas, rios, também tem cobertura, correto? Para entender um pouquinho sobre o que são essas menores embarcações, né, as embarcações miúdas, existe um decreto, tá, que fala sobre elas, que é o decreto 2596. Ele é de 18 de maio de 1998. Vale a pena a leitura para quem tem interesse no assunto, para ficar atento sobre essas situações. E você lembra que eu também comentei lá no início, lá nas minhas gravações anteriores, sobre os itens excluídos, itens que a seguradora não cobre, não paga? Pois é, nas embarcações também existe essa situação, a situação de itens excluídos. E você precisa fazer leitura na sua apólice para ver o que não cobre, tá? Para não ter a surpresa, a ingrata, né, surpresa num eventual sinistro e você acionar o seu seguro e a seguradora não cobrir. Eu vou comentar com vocês sobre então algumas situações de itens excluídos, tá? Ela pode ser de convulsão da natureza, né, exceto, tá, quando prevista na cobertura contratada. Um exemplo, né, de situações que podem não fazer com que você receba, não tenha indenização, né? Tufões, furacões, ciclones, terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e outras convulsões que a natureza proporciona. Isso podem ser itens excluídos pela apólice, tá? Outra situação também é a inobservância de lotação de passageiros, né? Encheu o barco de passageiros e aconteceu um sinistro. A dimensão também, o peso, né?
o acondicionamento de carga e bagagem transportadas, né? Isso tudo pode ser item excluídos, tá? Podem ser itens excluídos também lucros cessantes decorrentes de danos emergentes, né? Que sejam direta ou indiretamente de resultados de paralisação da embarcação, né? Mesmo, tá? Quando em consequência de qualquer risco coberto pela apólice. Então é bom ficar bem atento, né, com relação a essas situações. Podem ter seguradoras que colocam esses itens que eu citei anteriormente como cobertos. Por isso, eu repito, você precisa fazer a leitura da apólice para não ter aquela grata insurpresa, né? Não ser atingido, né, de uma forma ruim quando isso lhe acontecer, né? Lhe causar um prejuízo no bolso, ok? Existe também a falta de condições de navegabilidade da embarcação, tá? Essa embarcação coberta por esta apólice. Em qualquer tempo, tá? Com conhecimento e o tácito assentamento do segurado. Ou pode ser o seu proprietário, o seu administrador, né? Se a embarcação ela se fizer ao mar ou outra via navegável, né? Iniciando o prosseguindo ali com a viagem ou operação, sem que, para tanto, tenha condições satisfatórias de navegabilidade, não cobre, tá? Então é a segurança invernada ou quarentena, chamada por motivos sanitários ou regulamentares. Então, em caso de sinistro coberto por esta apólice, as despesas de estadias elas só serão indenizáveis quando na medida, tá, que for contratada e com cláusula particular apólice. Então, em nenhuma outra hipótese, ela cabe que a indenização seja a título de demora ou estadia da embarcação no porto. Ela não tem essa cobertura, salvo em estipulação expressa contida na apólice. E por fim, senhores, senhoras, a embarcação lá do Canal de Suez levou mais tempo para ser regularizada a situação dos navios parados do que a própria liberação do canal. E assim foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Se você gostou deste assunto e conhece alguém que tenha interesse no conteúdo, por gentileza compartilhe, deixe seu joinha que me ajuda bastante para seguir adiante e trazer mais vídeos interessantes voltado ao ramo de seguros e à inspeção de risco, que é a minha atividade profissional. Um abraço a todos, até a próxima. Muito obrigado pela sua audiência.